Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, e nós vamos ler uma leitura grande hoje, do verso 18 até o verso 27. Nós já gravamos 9 lives deste capítulo 1, do verso 1 ao 17, e hoje nós vamos entrar na verdadeira questão, no caos, que Paulo vai começar a falar do estado da terra, do estado do coração do homem, do estado do homem, e mostrar que o homem e todo esse nosso planeta, ele foi totalmente corrompido por causa do pecado. Então vamos ler Romanos 1, verso 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, preste muita atenção, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus e não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, por que nós estamos meditando nesta carta de Paulo aos Romanos? Porque Romanos é uma exposição do Evangelho. Evangelho não é falar só da mulher do fluxo de sangue. Olha, ela tocou nas vestes de Jesus, foi curada. Repare bem, quando isso aconteceu, o Evangelho nem tinha começado. Jesus nem tinha passado pela cruz. Evangelho não é prometer para as pessoas que a vida dela vai mudar, que elas vão ficar ricas vindo para a igreja, que todos os problemas delas vão se resolver. Isso é tudo muito bonito, mas isso não é evangelho. Evangelho é explicar o porquê Cristo morreu na cruz, o que aconteceu na cruz, qual era o estado do homem diante de Deus, porque Cristo teve que vir ao mundo e o que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Jesus morreu na cruz não foi para resolver todos os nossos problemas. Jesus morreu na cruz não foi para mim ficar rico aqui nesta terra. Jesus não morreu na cruz não foi para mim arrumar um casamento. Vocês estão entendendo? Então, ele morreu na cruz porque a raça humana estava perdida, condenada eternamente. Então ele morreu na cruz para livrar o homem desse cativeiro, livrar o homem desta condenação, livrar o homem da destruição. Então, para mim entender o Evangelho, eu tenho que conhecer a carta de Paulo aos Romanos, principalmente até o capítulo 8 e 9.
Porque nesses capítulos Paulo vai expor aquilo que é o Evangelho literalmente. Então por isso que nós estamos trabalhando nesta carta com calma, parte por parte, para que as pessoas possam compreender aquilo que é Evangelho literalmente renovada para o Evangelho da graça de Deus. Então agora nós vamos entrar numa questão importantíssima. Paulo vai mostrar o estado do homem, o estado da mente do homem, o estado do coração do homem. Vai mostrar nesse texto que acabamos de ler a corrupção do ser humano. Então vamos começar. Verso 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Romanos 1,18. Que detém a verdade pela injustiça. O que Paulo está dizendo? Que a coisa aqui no planeta ela está trocada, ela está invertida. O homem detém a verdade e ele pratica a injustiça. Então, se você for olhar para a sociedade, no mundo todo, se você for olhar para aquilo que o homem faz, aquilo que o homem é, você vai ver que o mundo está invertido, o mundo está ao contrário às coisas de Deus. Aquilo que é injustiça, aquilo que é mentira, aquilo que é engano, o homem tem como se fosse a verdade. E aquilo que é justiça, aquilo que é a verdade, o homem tem como se fosse engano. Então você pode ver que a corrupção está em todos os países, em todos os níveis da sociedade. A corrupção está na mente e no coração de todos os governantes. Eles têm a mentira como se fosse a verdade. A coisa está ao contrário. E eles têm a verdade como se fosse mentira. Então, todos os sistemas religiosos, sistema político mundial, meus irmãos, ele está corrompido, ele está trocado. O homem detém a verdade pela injustiça. E é por isso que nós estamos vendo o que está acontecendo politicamente no mundo inteiro, a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, sem motivo nenhum, baseado numa concupiscência do coração de um líder. Então a coisa está trocada. Então, o que Paulo está mostrando? Que o mundo está perverso e ele é invertido. O homem detém a verdade pela injustiça. Ele tem a injustiça como verdade e a verdade como injustiça. Então vamos ler o verso 18 de novo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Olha lá. Que detém a verdade pela injustiça. Agora Paulo entra num outro campo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Agora, analise bem o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. O que Paulo está dizendo? Que é fácil de perceber que Deus existe. Basta olhar para a criação. Basta olhar para a ordem desse planeta que foi criado. Basta olhar para a natureza, para os animais, para os vegetais, para as aves, para as cores, para as frutas, para as flores, para o perfume que é expresso através das flores, a ordem que reina em tudo isso. Isso não veio a existir por acaso. Então é impossível alguém dizer que Deus não existe e olhar para a ordem da natureza. É impossível alguém dizer que Deus não existe. Você compra uma manga ali na feira e você abre. E tem aquele caroço, aquela delícia, aquela polpa deliciosa. De onde vem isso? Não vem de Deus. É impossível dizer que Deus não existe quando você vê os pássaros cantando, se procriando. Você vê um planeta ainda que corrompido em atividade.
em atividade, a chuva vem, o sol vem, você olha para o céu e vê a lua, você olha para o céu, vê o sol durante o dia, vê as estrelas, tudo isso dentro de uma ordem impecável, uma coisa ligada na outra. O que Paulo está dizendo? O homem é indesculpável quando ele olha a natureza, tudo aquilo que acontece na natureza, e ele diz que Deus não existe. A própria natureza é uma expressão de que Deus existe, é uma expressão da existência de Deus. Olha, meus irmãos, olha as frutas que você come, né? Você pega lá um abacaxi, de onde veio isso? Vai lá para Gênesis capítulo 1, você vai entender. E aquele abacaxi gostoso, aquele pé de jaca, aquele abacate, né, que tem uma gordura excelente para o teu organismo. Olha o cachorro latindo, o gatinho que você tem em casa. Eu tenho alguns lá em casa, o gatinho gosta muito da gente. Olha para tudo isso, é que nós estamos tão cegos para a sociedade, o trabalho, o dinheiro, que amanhece um dia lindo de sol, você não curte nada, você vai falar, ai que calor, que coisa, e se enfia dentro de casa e não curte a natureza. Está tão preocupado em ganhar o dinheiro, em sobreviver, em trabalhar. Nós estamos tão fechados, a gente não consegue entender a glória de Deus na natureza. Então ninguém, quando estiver diante de Deus, vai poder dizer assim: Deus não existia, porque ele teve um testemunho da criação, da existência de Deus um tempo todo. Vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá, Salmo de número 19, vamos ver o que o salmista falou a respeito disso. Salmo de número 19, nós vamos ler alguns versos ali. Olha o que o salmista diz nesse capítulo 19 de Salmos. Os céus proclamam a glória de Deus. O que nós estamos dizendo? Que Deus ali, Paulo está dizendo em Romanos, que só a natureza prova que Deus existe. O homem é indesculpável em dizer que Deus não existe. A natureza é prova da existência de Deus. Então agora o que ele diz no verso 1, os céus proclamam a glória de Deus. Aqui em São Paulo não, mas você já esteve no interiorzão, onde não tem luz na rua, você está no meio de um mato, num dia de lua, aí você olha e vê aquela lua linda, e você vê aquelas constelações ali, parece um cacho de uva cheio de estrelas. Você já viu isso? O amanhecer, está tudo escuro, daqui a pouco começa um clarão, vem aquele sol brilhando, aquela manhã, aquela coisa linda. O que o salmista está dizendo? Que os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, tudo que está aqui na terra, anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, né? O dia vai passando, o sol vai se pondo, escurece e vem um discurso. Olha, amanhã o sol vai nascer ali, um novo dia, uma nova esperança. Um dia faz um discurso para o dia seguinte. Continuando. Um dia discursa ao outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, nada foge do seu calor. O que o salmista está dizendo? Que os céus, o firmamento, tudo isso proclama a glória de Deus, prova que Deus existe, a natureza prova que Deus existe, a criação prova que Deus existe. Então o homem é indesculpável em acreditar que Deus não existe, porque está aí a prova da existência de Deus, tudo aquilo que Ele criou, seja nos céus e seja na terra. Você está entendendo? Agora volta lá para Romanos, volta lá Romanos,
capítulo 1. Vamos ler o verso 20 de novo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, olha lá, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Agora, por que o homem é tão cego assim? Por que o homem não crê em Deus? Porque o homem diz que Deus não existe. Agora, Paulo começa a explicar a partir do verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, agora ele vai tratar da mente do homem, ele vai mostrar o estado mental do homem, um estado mental destruído por causa do pecado. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O que aconteceu dentro do homem? Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, por que o homem é assim? Então Paulo diz que os homens se tornaram nulos. Aconteceu alguma coisa na mente do homem. Aconteceu alguma coisa no coração do homem. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus havia dito que eles iriam morrer. E eles morreram. A imagem e semelhança de Deus morreu, que era o espírito deles, morreu, foi destruída por causa do pecado. O mundo emocional do homem foi destruído, o estado interior do homem foi destruído, o estado mental do homem foi destruído. E o homem continuou vivo fisicamente, porém interiormente totalmente destruído e morto na ótica de Deus. Então, por que o homem não enxerga essas coisas? Por que existe, a verdade está invertida? Por que o homem tem a injustiça como se fosse verdade e a verdade como se fosse injustiça? Porque o planeta é o contrário. Tudo aquilo que não tem que se fazer, o homem faz. Tudo aquilo que não tem que se mentir, o homem mente. A verdade, as coisas certas que tem que ser feitas, o homem não faz, por causa daquilo que a mente dele se tornou, por causa daquilo que aconteceu dentro do coração do homem. Uma coisa morreu dentro do homem e outra coisa estranha nasceu dentro do homem. O homem ficou pervertido, contrário àquilo que Deus projetou para ele. Então o mundo não vai melhorar. Gostaria de falar para você que ele vai melhorar. Nós estamos rumo às coisas do fim. Não vai melhorar. Pode ficar orando, Deus, não deixa acontecer isso, não deixa acontecer aquilo. Vai acontecer porque está escrito na palavra dele, a corrupção do tempo do fim. Não vai, você pode orar contra, você vai estar orando contra a concretização da própria palavra de Deus. A coisa está invertida. Vou ler de novo, verso 21 e 22, olha lá. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Olha a mente. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. A mente foi alterada, se tornou nula. E o que aconteceu com o coração? Uma escuridão nasceu no coração do homem, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Eles se inculcaram por sábios e na ótica de Deus aconteceu o quê? Eles se tornaram loucos. Então, quando Deus olha para a terra, ele vê os homens que não creem nele. Ele vê uma raça de loucos, desagregados, loucos, cegos. A sabedoria desse mundo, a inteligência do homem é uma coisa louca diante de Deus. É por isso que o homem faz o que faz. É por isso que um governante entra lá e corrompe, e faz tudo errado, contra o povo, não a favor do povo. Faz a favor daquele que é o mais corrupto do que fazer a favor do povo. Obscureceu o coração. A mente dele foi alterada, o coração dele foi alterado. Entende isso ou não? Vamos à palavra, vamos lá, Gênesis. De novo não, pastor, não, vamos lá, tudo começa ali. Vamos a um pequeno detalhe. Deus dê graça para que você entenda isso e nós juntos entendamos isso melhor. Capítulo 3.
Vamos só ler o verso 7. Gênesis 3, 7. O verso 6, eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Acontece uma coisa com eles. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. O que significa isso, abrir os olhos de ambos? Eles não tinham os olhos abertos? Claro que tinham. Eles não tinham comunhão com Deus, não conversavam com Deus sem nenhuma interrupção, sem nenhuma barreira? Claro que tinham. Deus não trouxe todos os animais da terra e pô-los diante de Adão. Adão não deu um nome para cada um deles. Adão era inteligentíssimo. Eles tinham olhos abertos para Deus. Não tinham olhos fechados. A mente deles era uma mente limpa para Deus, com capacidade extraordinária. O estado emocional deles era um estado emocional limpo para Deus, com uma capacidade extraordinária. Mas quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, esses olhos que eles tinham foram destruídos, se tornaram cegos. E outros olhos se abriram, os olhos para o conhecimento do bem e do mal. Abriram-se, eles viviam nus, não se envergonhavam, não tinham nenhum problema em estarem nus. Era a coisa mais comum entre eles. Mas quando os olhos foram abertos, se fecharam os olhos verdadeiros para Deus. E eles começaram a enxergar o mal. Nossa, nós estamos nus. Os olhos deles foram abertos para uma outra dimensão, a dimensão do mal. E eles perderam os olhos para a dimensão do bem. Eles perderam o mundo espiritual. Morreu tudo isso dentro deles. Eles conheceram o mundo do pecado, daquilo que entrou por meio deles. Então a mente deles foi alterada, o mundo emocional deles foi alterado. Pelo amor de Deus, entende o que eu tenho que dizer. A mente do homem sem o conhecimento do Evangelho é uma mente em trevas, destruída, programada para o mal. O mundo emocional de um homem que não conhece o Evangelho, não nasceu do alto, ele é um mundo emocional destruído, o que ele sente é contra ele mesmo. É por isso que existem tantas doenças psicossomáticas da mente, por isso que existe tanta depressão, tanto medo, tanto pavor, ódio, ira, raiva, o estado emocional do homem caído, destruído. Qual é o maior sofrimento das pessoas? É o que elas sentem que está dentro delas, as emoções feridas delas. Nesse momento que pode ter pessoas assistindo essa live que estão destruídas há anos emocionalmente dentro de uma igreja, nunca se libertaram destas coisas emocionais que escravizam e destroem a vida delas. Nesse momento existem milhões de pessoas escravas emocionalmente, porque não entendem o Evangelho da graça de Deus, não sabem que os olhos foram abertos para o mal, o mundo emocional delas foram totalmente destruídos quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha a mente satânica sempre é voltada para o mal das pessoas, para o egoísmo, para o egocentrismo, para o amor próprio, para a avareza. Como esse mundo pode dar certo se ele é governado por homens malignos, nessa circunstância mental e emocional que nós estamos falando? Não pode dar certo. Pela graça de Deus e misericórdia, Ele vai estendendo as coisas. Mas é um mundo programado para destruição, não se engane. Então Paulo começa a mostrar, do verso 18 em diante, o caos no planeta, o caos na humanidade, o caos mental que existe no homem, o caos emocional que existe no ser humano. Então é uma raça destruída, é uma raça pervertida, é uma raça que Deus diz que são loucos, afundada num estado mental de trevas, de corrupção,
que só tem um meio de sair isso, o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Existem milhares de religiões. Muitas praticam muitas coisas boas, mas isso não tira o homem da escravidão mental, não tira a mente do homem das trevas, não tem poder. Só o Evangelho da graça de Deus tem poder de soltar a mente do homem das trevas, nenhuma outra coisa. Então existe um monte de gente evangélica, não leve a mal por falar assim, dentro das igrejas cujo estado mental está em trevas, é religioso, não enxergou o que é o Evangelho da graça de Deus ainda. Então os olhos deles se abriram. Estou nu para uma nova dimensão, a dimensão das trevas. E isso, desde lá até hoje, esse estado mental é o que se manifesta nas pessoas, nas lideranças, nos reis, nos presidentes do mundo todo. Vai acompanhando a história de Israel. Toda hora era guerra, desobediência, morte, encrenca o tempo todo. Tinha pequenos períodos de paz. Vai lá na Velha Aliança olhar lá as coisas dos judeus, quem só prega o Velho Testamento. Eles só pregam a vitória, mas não pregam as trevas que vivia lá na lei. O tempo todo em guerra, o ser humano se raspando, se odiando, se destruindo, se matando, e não para nunca. E não vai parar. O estado mental em trevas. Está claro isso na tua mente? Estamos caminhando. Então Paulo está mostrando o caos de Gênesis 3 para frente que aconteceu e está no nosso planeta. Agora vamos lá, de novo, Romanos 1, vamos indo com calma nesses versos. A partir do verso 23 agora. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de quadrúpedes, aves e répteis. O que Paulo está dizendo aqui? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas perdeu essa imagem e semelhança de Deus lá no Éden. Hoje a raça humana é a imagem e semelhança de um Adão caído, de um Adão destruído, de um Adão corrompido. Nós todos viemos do Adão, o Adão caído. Então lá em Gênesis 3, eles perderam a imagem e semelhança de Deus. Então hoje, a coisa está pervertida. Mudaram a glória de Deus, além mudaram a glória de um Deus incorruptível. Se tornou a glória de Deus corrompida, lá em semelhança à imagem de um homem corruptível. Então hoje o homem caído não reflete a imagem e glória de Deus. Reflete a imagem de um Adão caído pervertido. Verso 24, olha lá. Vamos trabalhar nisso agora. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Vamos parar aí. O que Paulo está dizendo? Porque aconteceu isso, Deus entregou o homem à concupiscência do seu próprio coração. Entregou os homens a imundícia, a ser levado por aquilo, pela concupiscência, o estrago do seu próprio coração. O que Paulo está mostrando? Que a natureza caída é uma coisa corrompida, a natureza caída é uma coisa odiosa diante de Deus. O estado interior do homem é uma coisa cheia de trevas, destrutiva, corrompida. É daí que vem todas as coisas enganosas, vem de dentro do coração dos homens. Vamos trabalhar nisso, vamos lá. Nós estamos no verso 24. Sim. Então vamos lá, vamos lá para Marcos, capítulo de número 7. Marcos, eu falei o quê? 7. Isso, Marcos 7. Esse capítulo aqui, antes de lermos, deixa eu explicar. Os discípulos estavam comendo pão com as mãos sem lavar. E os anciões, os religiosos, a liderança religiosa, eles tinham uma tradição, que eles não comiam nada, não tocavam em nada, se não purificasse e lavasse as mãos. Então eles chegaram para Jesus e falaram assim, os religiosos, na lei, a nossa tradição, o homem tem que lavar as mãos antes de comer. E os seus discípulos não estão obedecendo à tradição, eles estão comendo sem lavar as mãos.
Aí Jesus Cristo explicou para eles, olha, vocês também, por essa tradição de vocês também invalidam um monte de coisas da palavra de Deus. Agora, Jesus vai explicar para eles que o que contamina o homem não era uma questão de lavar ou deixar de lavar as mãos conforme a tradição religiosa. Jesus vai explicar para eles que o que contamina o homem vem lá de dentro. Lembra que nós lemos em Romanos? Obscureceu-lhes o coração insensato. Ele está dizendo que Jesus vai explicar que o que contamina o homem não é nada que vem de fora. A contaminação vem lá de dentro, da mente, do coração dos homens. Todo mal vem dali. Então, olha o verso 20. Jesus começa a explicar isso. E dizia, Marcos 7, 20. O que sai do homem, isso que é o que contamina. Para um pouquinho. O que Jesus está dizendo? Olha, o homem tem uma natureza caída, pervertida, depois de Gênesis 3. Os olhos foram abertos, a mente do homem foi destruída, o mundo emocional do homem foi destruído, e a disposição do homem é uma coisa ruim, programado para fazer o mal. Então ele vai explicar o que sai do homem, isso que contamina o homem. Jesus conhece claramente a natureza humana. Ele conhece claramente o que aconteceu em Gênesis 3, ele conhece claramente o estado do homem caído. Então ele vai mostrar para os religiosos que o que contamina o homem não é simplesmente estar com aquela roupa, lavar as mãos. O problema está dentro de cada um deles, está dentro de cada ser humano. E ele diz, e dizia, o que sai do homem, isso que é o que o contamina, porque é de dentro do coração dos homens. O que é isso? O coração é mente, vontade e emoções, na mente dos homens, o seu mundo emocional, as coisas que acontecem dentro dele, lá de dentro do coração dos homens, é que procedem o que? Olha lá. Você lembra que abriram-se então os olhos? Porque de dentro do coração dos homens é que procede lá os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, as mentiras, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro. Vêm de onde? De dentro, e isso que contamina o homem. Então Jesus descreve o estado interior do homem. A situação que a raça humana está entregue é uma situação de morte, de contaminação, de perversão. Todos são assim. Uma criancinha nasce, ela já herda essa natureza caída, morta dos pais. Ela já herda, porque isso vem de Adão e passou para todos os homens. Uma criancinha bonitinha nasce, vem aquele anjinho, né? Bonitinho. Mas todo o potencial de corrupção está dentro dele. Você não sabe o monstro que vai vir dali. A personalidade que vai vir dali. Deixa o tempo passar, daqui a pouco ele começa a mentir, começa a desobedecer. E ele vai crescendo, ele vai entrar na adolescência, vai desobedecer mais ainda, vai ser marrudo. Vai gostar daquilo que é errado e não vai gostar muito daquilo que é certo. E quando fica moço, é um problema a vida toda. Você entende isso? Vem de onde tudo isso? Todos esses males vêm de dentro. Vem de dentro. Então, toda a raça humana é corrompida, meus irmãos. Todos. Entende? E ninguém consegue sair dessa situação por religião, por obras, por esforço próprio. Agora vamos ver a consequência disso. Olha como, volta lá para Romanos, como Romanos explica direitinho, você vai entender o quadro de hoje. Olha lá, nós estamos no verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração. Olha lá, para desonrarem os seus corpos entre si. Agora vem o quadro aqui, ó. Olha o quadro. Não adianta ficar pregando, lutando contra,
Sabe, não adianta, é inútil ver esses pregadores lutando contra isso, porque isso é uma coisa do tempo do fim, desde o começo do mundo é assim e não vai parar nunca. Não adianta, não vai parar nunca. Olha lá, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Agora olha o quadro aqui, ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então a coisa está trocada. Eu estou explicando isso desde o começo. A verdade de Deus para o homem é mentira, e a mentira para o homem é verdade. A coisa é invertida aqui no mundo, não adianta. Adorando a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Olha aqui, quais são as paixões? As paixões infames, vêm de dentro, vêm da natureza do homem, vêm desde Adão, desde Gênesis 3. Por causa disso, entregou Deus às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás. Não, pastor, então repete. Até as suas mulheres mudaram o quê? O modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Por que a mulher quer ser homem e quer se apaixonar e se relacionar com outra mulher? Mudaram, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Então vem de onde? Lá de dentro. Não tem como segurar. Vocês estão entendendo? Isso aí vem de longe. De longe, a perversão vem de longe. Não é que Deus falou assim, agora eu vou me vingar de vocês, vou fazer você sofrer. Não, Deus soltou, o homem se tornou isso que se tornou, Deus soltou ele ali, ó. Não está com raiva, não é uma punição, mas é que aquilo que aconteceu dentro do coração do homem produz essas coisas. Então é por isso que uma mulher quer se relacionar intimamente com outra mulher, se perverte. Está aqui, ó, a Bíblia explica isso aqui. Estado mental, o coração obscurecido, não tem como. Não tem como. Vou ler de novo, por causa disto, verso 26. Os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E os homens? Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição. Um homem bonito, forte, musculoso, ele quer ser mulher. Mas por quê? Obscureceu o coração insensato, tão entregues a esta perversidade. O homem quer se vestir de mulher e quer se pintar e quer se tornar uma mulher. Por quê? Entregues à concupiscência do seu próprio coração. É o resultado lá de Gênesis 3. É o que Paulo está explicando desde o verso 18, o estado do planeta, o estado do ser humano, a corrupção do ser humano, para deixar bem claro que o ser humano, se Deus não fizer uma intervenção, ele está perdido, ele não tem como sair disso, não tem. Ele pode ser religioso, ele pode se trancar num convento, ele pode ir para um mosteiro lá numa serra, ficar lá, mas esse mal nunca vai sair dele, porque é a natureza dele, está no coração dele. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmo merecida punição. Então aí você vai ver os homens transvestidos de mulheres, não é? Agora não vou falar isso.
Você entende por quê? Então não condene ninguém, não julgue ninguém, não mate ninguém. Cada um no seu próprio caminho, cada um na sua própria vida. Mas nós entendemos claramente por isso. Por causa daqueles olhos que foram abertos para o mal, da morte que entrou lá, da corrupção que o primeiro casal teve, transmitiu isso para todos. Eu tenho que ser muito repetitivo nisso. Obscureceu o coração insensato, a mente foi alterada, o mundo emocional alterado, o corpo foi alterado, se tornou o corpo do pecado. Então, quando eu vejo o planeta, eu vejo os acontecimentos, como agora esses acontecimentos de guerra, é fácil detectar tudo isso. Você não conhece a natureza humana. É fácil detectar tudo isso, eu sei. Muita gente vai falar, ore, interceda. A natureza está no controle, a natureza caída está no controle na mente de um homem. Então olha para os seus familiares, os que têm problemas, os que são teimosos, cabeça dura, desobedientes, que só enxergam coisa para o lado errado, não enxergam nada certo. Olha, você vai entender isso, a dificuldade da vida familiar. Às vezes marido e esposa, marido, vivem no inferno dentro de casa. É a natureza, mesmo sendo crente. É fácil de entender tudo isso. Obscureceu o coração insensato, foram entregues à própria concupiscência dos seus próprios corações. Entende isso, meu irmão? Entende isso, né? Está tendo uma visão clara do planeta, como está. Então Paulo vai trabalhar a fundo. Ele vai, olha, desde o verso 1 do capítulo, verso 18 do capítulo 1, ele vai passar metade do capítulo 1, vai passar o capítulo 2. No capítulo 2 ele vai mostrar que mesmo os judeus que tinham a lei também estavam debaixo dessa mesma condenação, porque não conseguiam cumprir a lei. Ele vai entrar no capítulo 3 arrasando, mostrando o caos realmente de todos. Na metade do capítulo 3, indo para o capítulo 4, ele vai mostrar a ação de Deus de intervenção para poder tirar o homem dessa situação. Posso ir mais um minutinho? Mais um minutinho? Então olha o que ele diz no verso 28 agora. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou, ele vai tratar da mente de novo, a uma disposição mental reprovável lá, para praticarem coisas inconvenientes. Então dá a entender que, fala assim, que Deus entregou, que Deus está castigando o homem. Não está, é aquilo que o homem proporcionou comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. São aqueles olhos que foram abertos lá. Em consequência, foram fechados os verdadeiros olhos. Então Deus soltou o homem, entregues a uma disposição mental reprovável, repare bem, para praticarem coisas inconvenientes. Então, quando a pessoa está praticando coisas inconvenientes, você vai conhecer a mente dela. Quer conhecer a mente dela? Olha as coisas que ela fala. Olha as coisas que ela pratica. É o resultado daquilo que está na cabeça dela. É fácil conhecer uma pessoa. Olha o comportamento dela, olha as coisas que ela fala, olha os seus valores. Ela vai revelar o que está na cabeça dela. Mesmo sendo crente, tem um monte de crente, anos dentro da igreja, ainda tudo cabeçudo. Ouviram o evangelho da graça de Deus anos e voltaram para trás. É inacreditável, para mim é inacreditável. Entregues a uma disposição mental o quê? Reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então, praticarem coisas inconvenientes. Olha lá, continua a leitura, só mais um pouquinho. Olha lá, esse estado mental que produz, cheios de toda injustiça, lá, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, olha a lista, presunçosos, inventores de males,
desobediente aos pais. Sempre na lista das coisas que Paulo fala, sempre vem isso, desobediente aos pais. Vocês percebem? Ele sempre inclui o relacionamento dos filhos com os pais. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aí, verso 1 do capítulo 2. Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas. Presta atenção. Nós temos mania de julgar as pessoas. Ah, fulano de tal fez isso, se fosse eu, faria assim. Ah, tá vendo? Fez isso, se fosse eu. Olha lá, fulano de tal está fazendo aquilo. Você está se condenando cada vez que você fala de alguém e julga a conduta de alguém, o comportamento de alguém, se alguém fez alguma coisa que você faria diferente, você acha que a sua forma de fazer é melhor, você está se condenando porque você pratica a mesma coisa. Todo o potencial do mal que está nele está em você também. Basta vir a oportunidade e você vai fazer a mesma coisa. Portanto, é indesculpável o homem quando julgas a quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias obras que condenam. Ah, fulano de tal mentiu, e você? Mentiu quantas vezes? Fulano de tal falou mal de mim, e você quantas vezes falou dele? Quando você condena os outros, está se condenando, você é igualzinho a ele, às vezes até pior em certas coisas. Então o que Paulo começa a mostrar, para nós terminarmos? O que Paulo começa a mostrar do verso 1 até onde nós lemos o capítulo 2? Ele começa a mostrar a iniquidade do homem, o planeta destruído, o ser humano corrompido, o estado mental do homem estragado, o homem numa crise emocional terrível. Principalmente ele vai mostrar que o homem não tem condições de sair disso. Ele está morto nessa situação. Está bem claro esse assunto de hoje? Então nós vamos, no domingo que vem, na live que vem, nós vamos dar continuidade a esse assunto, crescendo um pouquinho mais desse conhecimento. Tá bom, queridos? Fala assim, amém. Então vamos ficando por aqui.